Bom, vamos começar então a nossa aula, né, do nosso módulo especial, onde a gente está falando da Umbanda ocultista, filosófica e humanista e existencial de Caboclo Mirim, com esse título bem grande, mas de muita importância, né? Como eu falei na aula passada, é, esse módulo aqui não é igual aos módulos de estudos que a gente já tem, que fala da ritualística, de como funciona cada sessão e tal, é algo que é muito mais profundo. Então, hoje a gente vai dar sequência, e no capítulo 2 deste módulo, nós temos Umbanda esotérica versus Umbanda esotérica. Ué, Cristiano, não errou aí, não? É assim mesmo e tal, né? A segunda a gente até pode ler assim, é exotérica? Não, não é exotérica, não. É Umbanda esotérica com S, e a outra é uma Umbanda esotérica com X mesmo, se lê da mesma forma, né? Mas qual é a diferença de cada uma dessas Umbandas? E o que isso tem a ver com a escola de Caboclo Mirim? É o que a gente, então, vai ver na sequência de hoje aqui, né? E eu começo já com uma perguntinha para vocês. Vamos filosofar aqui? Vamos lá? Vamos filosofar, já que a gente falou que é uma banda filosófica, né? Então vamos filosofar aqui. Quando vocês ouvem a palavra filosofia, o que é que vem à mente de vocês? Deixa escrito aí no chat, ou então abre o microfone para falar. Vamos lá, então, vamos ver aqui, né? O que filosofam sobre a filosofia? Então, o que as pessoas, né, quando a gente fala de filosofia, o que muita gente fala, né? Isso é coisa de quem não tem o que fazer, filosofia. Coisa de quem não tem o que fazer, né? É pura viagem na maionese. É uma galera que fica viajando na maionese lá e tal, né? Ou então, assim, são aquelas frases de para-choque de caminhão. Tem gente que até acha graça disso, né? Que tem umas frasezinhas de para-choque de caminhão, filosofia de caminhão, são bem engraçadas mesmo, filosofia de caminhoneiro, né? Conversa fiada que não serve para nada e etc. Sem contar que hoje em dia, com as redes sociais, agora tem os filósofos aí, filósofo de TikTok, de Facebook, Instagram, filósofo de WhatsApp, né? Então, muitas vezes as pessoas colocam assim, né, que a filosofia é isso, né? Mas vai muito mais além que isso. E filosofia não é voar. Filosofia é justamente colocar os pés no chão, né? Eu uso muito essa expressão de umbanda pé no chão como uma forma de ser uma umbanda mais filosófica do que o pé no chão. Umbanda pé no chão, umbanda descalço. Tem muita gente que está com os pés descalços, mas a cabeça está longe do terreiro, às vezes. Está voando e voando muito alto, né? Então, quando a gente fala de colocar os pés no chão, termos embasamentos filosóficos. O sim porque sim ou o não porque não não existe. A gente precisa ter algum fundamento. Então, a gente tem que perguntar sempre, qual é a lógica disso? Por que nós fazemos o que fazemos aqui dentro? O conhecimento, ele é e ele precisa ser transmitido. Umbanda é transmissão de conhecimento. Umbanda é transmissão, então, de pensamento para que nós possamos desenvolver, através do nosso conhecimento, até o nosso autoconhecimento, raciocínio lógico, senso crítico, né? A gente está aqui para isso também. E a mitologia? Mas a gente falou, né, então, de filosofia e a mitologia. A mitologia, sim, a mitologia é um conjunto de mitos. São histórias narradas por um povo, né, para explicar os mistérios do mundo, a origem da vida e os fenômenos da natureza, né? Então, diferente da filosofia, que vai perguntar o porquê, a lógica e tudo, a mitologia, ela se baseia em linguagem. O quê? Ela usa símbolos, ela usa histórias de deuses, de heróis, elementos sobrenaturais, né? Se a gente procurar, se a gente pegar, então vamos pegar aqui a mitologia que seja mais próxima da gente, a mitologia dos orixás, né? Usam o quê? Os símbolos. Quem são os orixás? São deuses. Alguns heróis, né? Outros não tão heróis assim, né? Mas eles são, né? Teriam sido deuses, reis, guerreiros que passaram pela Terra e que se divinizaram, ou seja, viraram deuses, né? Quem escolheu isso? Quem escolheu transformar
esses homens que eram reis, que eram pessoas de carne e osso, vivas, em deuses, né? A força maior, que aí chamam de Zambi, Olorum, né? Deus, enfim, Obatalá, e aí vai depender de cada região e de cada vertente, né, da mitologia iorubá, da mitologia dos orixás que se conta. E aí vocês percebem, né, que, assim, para você ver que, dependendo da região, cada orixá tem o seu Itã, ou seja, cada orixá tem o seu mito, a sua lenda, que são contados de formas diferentes. Isso também é uma característica da mitologia. Ela não é linear, ela muda, ela, como é passada oralmente, né, ela pode mudar de acordo com a localidade, de acordo com o povo, de acordo com a cultura de certos povos, né? Aquela velha história do quem conta um conto aumenta um ponto, né? Mas qual é a função da mitologia? É dar sentido à realidade e transmitir os valores e a cultura de uma sociedade antes do surgimento da ciência e da filosofia. Então, a gente aqui não está desmerecendo a mitologia, ao contrário, ela é necessária, inclusive, para o entendimento da humanidade, para o entendimento de cada um dos nossos, né, dos povos, né, e até mesmo para que, através desse entendimento, nós levantamos questões que nos trouxeram a isso, né, que nos trouxeram a entender como é que se dá a nossa relação com os orixás, o nosso culto com os ancestrais, como tudo isso deve ser feito, praticado e conduzido e sentido por cada um de nós. Porque na escola de Mirim os médios usam sapatos mesmo incorporados, né? E aí a gente tem respostas baseadas em 3 vertentes: a vertente do senso comum, a vertente do simbolismo arquétipo, tá? E a vertente filosófica e doutrinária. Então, dentro do senso comum, no senso comum, né, a resposta é a seguinte: porque eles não são espíritos de índio de verdade. Índio anda descalço. Eu já ouvi várias vezes isso, dizendo que caboclo de sapato não é caboclo, porque índio, né, índio de verdade, índio anda descalço. Teve até um episódio que aconteceu um tempo passado aí, que um apresentador de TV foi, né, até uma dessas aldeias, e aí pediu para que os indígenas não estivessem usando roupas comuns, bermudas, camisetas e tal, porque como ia aparecer na televisão, queria mostrar eles com as vestimentas ainda do nosso imaginário do que seria o indígena, do nosso imaginário fantasioso. Então, isso é senso comum, né? Simbolismo e arquétipo, né? Pela vertente do simbolismo arquétipo, né, a gente tem o entendimento de que se tratam de que os médiuns estão calçados, tá? Então, não são os caboclos, é a simbologia por trás disso. São os médiuns que estão calçados, mas o fenômeno mediúnico, ele acontece. Eu incorporo o meu caboclo muito bem e muito firme, e eu estou calçado. Não é ele, né? Sou eu que estou calçado, é o médium que está calçado, não é o caboclo. Isso não interfere na atuação do guia, nem no trabalho mediúnico. E a doutrina, então, e a vertente, né? E a vertente filosófica e doutrinária. O calçado, ele atua como isolante fluídico sutil, que filtra interferências do magnetismo residual do chão do terreiro. Serve como um limitador físico para o médium, né? Para que ele não tenha aí um transe de perda total de controle ou de encenação teatral, né? Então, isso é o que a filosofia de Mirim, né, nos traz. Então, resumindo, enquanto o senso comum critica e o mito embeleza, a filosofia da escola de Caboclo Mirim nos mostra a lógica. O sapato, no caboclo, é uma ciência espiritual, é ordem e é doutrina, disciplina, né? A escola de Caboclo Mirim, ela sempre se baseou muito nisso, para que os trabalhos espirituais acontecessem, né? A disciplina, ela tem que ser... ela tem que conduzir os trabalhos também. Ela, inclusive, ajuda a espiritualidade a trabalhar. Um corpo mediúnico disciplinado, organizado, realmente é comprovado de que a espiritualidade trabalha muito melhor ali. Você imagina na cabeça de um comandante que tem que conduzir uma sessão
com 50 médiuns, ainda que seja 20, 30, 10, né? Mas cada um querendo fazer alguma coisa à sua vontade, sem respeitar a disciplina da casa. A sessão vai ser uma loucura, gente, vai ser uma loucura. Para um dirigente, eu tenho certeza, isso é enlouquecedor. Né? Por isso que, assim, os médios têm que estar preparados, e essa preparação vem do iniciante, ela vem do médio de banco, vem do médio de terreiro, né? É reforçada com o subchefe de terreiro, é reforçada mais ainda com o chefe de terreiro, e muito reforçada com o subcomandante-chefe de terreiro. Porque o subcomando que não estiver alinhado com o seu comandante, ele não serve para aquela corrente. Né? Já dizia também aí um caboclo que falava o seguinte: quem não sabe obedecer não pode comandar. Então, se esse subcomandante ele não está alinhado com o comando, ele começa a bloquear tudo que o comando quer passar para o seu corpo mediúnico, né? E começa a entrar em conflito ali, ele não serve para ser nem um subcomandante, que dirá um comandante. Então, o sapato no caboclo é ciência espiritual, é ordem e é doutrina. Ele mostra, né, mostra que a espiritualidade se adapta para trabalhar melhor, sem prender-se a dogmas rígidos de que o espírito precisa sofrer ou precisa estar descalço para ser puro. Né? Isso também é um dogma, né? Se falar assim para a gente, não, caboclo só pode vir se for descalço, porque os índios naquela época, os indígenas, os povos originários que encontramos aqui, viviam tudo descalço. Tá, tudo bem. Alguns indígenas também andavam nus. Eu vou incorporar e vou arrancar minha roupa no terreiro? É complicado isso, né? Essa não flexibilização do raciocínio. Mitologia versus filosofia. A mitologia, ela possui um caráter essencialmente esotérico, com X, enquanto os primórdios da filosofia e de várias correntes filosóficas históricas guardam forte relação com esotérico, com S, né? E aí a cabeça da gente vai e fica igual Nazaré, aí, ó, a Nazaré confusa, né? Conceitos. Vamos a esses conceitos, então. Esotérico com X, o esotérico da Xuxa, né? O esotérico com X, qual é o significado? É ensinamento público, aberto, acessível a todas as pessoas e transmitido de forma popular. Então, é tudo aquilo que está no externo, é tudo aquilo que a gente vê, né? Ele é um ensinamento ali aberto, né? A aplicação principal, por exemplo, é a da mitologia. Os mitos, eles eram contados, né, histórias contadas publicamente para toda a sociedade. Às vezes se sentava numa praça ou fazia-se peças teatrais, né? Todo um discurso desses estudiosos que, né, queriam passar alguma lição através de alguma história que a população pudesse compreender melhor. Né? As fábulas são isso, gente. Quando a gente conta uma fábula para uma criança, é uma historinha que às vezes você quer passar uma moral. Lembra que toda fábula tem a moral da história, tal. Então, era uma forma de se ensinar, né, a sua comunidade certos padrões morais e de comportamento. Então, para que todo mundo pudesse compreender a sua ideia, isso era passado por histórias, muitas vezes fábulas, mitologia, né? Isso foi moldando o quê? Cultura, a religião e a identidade de um povo. Está vendo como a gente não está falando aqui que mitologia não é errado ou certo? Não existe isso. A gente não está dizendo isso. A gente está dizendo o que é a contribuição de cada um para a formação de um indivíduo e para a formação de uma comunidade. Isso sim. E o esotérico com S? É um ensinamento interno, oculto, fechado para iniciados e que exige um conhecimento mais profundo. Quando as primeiras correntes filosóficas foram criadas, elas eram inclusive como sociedades secretas, assim. Geralmente esses filósofos, eles viviam com seus súditos, né, com seus aprendizes ali, eles se isolavam. E aí, nesse momento de isolamento, eles ficavam lá, né, se perguntando, se questionando, trazendo questionamentos ali e criando aí, então, determinadas normas, determinados conceitos para acontecimentos, até mesmo acontecimentos naturais e acontecimentos dentro de uma comunidade. Muitas escolas aqui na filosofia antiga, muitas escolas filosóficas, como os pitagóricos, né, de Pitágoras
faz a gente lembrar do famoso Teorema de Pitágoras, da matemática, que traumatizou muita gente, né? Eu sou uma pessoa que eu fui traumatizado com matemática, com o Teorema de Pitágoras, agora já, graças a Deus, já trabalhei isso na minha terapia. Mas, enfim, né? As escolas filosóficas, como de Pitágoras, como de Sócrates, como de vários outros filósofos, funcionavam como sociedades fechadas com ensinamentos secretos. Depois de muito pensar, depois de decidir nessas linhas filosóficas, é que elas eram transmitidas para o mundo. O que a mitologia nos traz, né? A mitologia, ela é a primeira forma humana de explicar o mundo. Ela utiliza o quê? Narrativas simbólicas, metáforas, figuras divinas como deuses, heróis, forças da natureza, para responder às grandes questões da vida. Ela não busca uma lógica formal, mas sim uma verdade existencial e emocional. Então, a gente continua utilizando, né, essas narrativas simbólicas para responder às grandes questões de nossa vida, né? Então, ela não busca uma lógica formal, mas sim uma verdade existencial e emocional, alguma coisa que toque no nosso emocional. E aí, por isso também a gente precisa ter muito cuidado para não cair nas mãos de pessoas que chegam e fazem, não, porque você, aqui, o seu Xangô, a sua Iemanjá, assim, assado, a sua pombagira tá brigando na sua cabeça por causa de outra. Você imagina, gente, né? Aí eu fico imaginando, quando fala que a pombagira tá brigando com outra para assumir tua cabeça, eu fico imaginando duas mulheres se arrancando os cabelos naquelas cenas de novela, que fica, é minha, tal, pega aquilo, só isso, só aquilo, rolando no chão por causa da cabeça de uma pessoa. Vocês conseguem imaginar a entidade se fazendo, né, se prestando a esse papel? E aí é o que a gente chama de quê? De mistificação. É a gente sempre querer levar as coisas para o lado mais fantasioso. A mitologia ela é necessária, mas ela não pode ser excessivamente mistificada. A filosofia nos traz para refletir e racionalizar. Então, para a gente pensar, né, na nossa existência, nas questões mediúnicas, em tudo, né? A filosofia, ela surge quando o ser humano passa a exigir explicações racionais, logos, né, em vez de justificativas baseadas na tradição ou no mito. Busca a causa das coisas por meio do questionamento, da lógica, do debate e do livre pensar. A escola doutrinária de Caboclo Mirim, ela se destaca na Umbanda por sua abordagem altamente estruturada, rejeitando superstições cegas e incentivando o estudo, né? Embora hoje em dia, muitas vezes, muitas vertentes, e até mesmo médiuns da escola de Caboclo Mirim, né, não estimulam o estudo e às vezes, né, acaba levando a ritualística e a forma pela forma, é extremamente necessário que o médium ele procure seu autoconhecimento. E autoconhecimento se dá através de estudo. É importante salientar aqui que Caboclo Mirim ele não dispensou a mitologia, tá? Ele simplesmente trouxe um equilíbrio entre mitologia e filosofia para o trabalho mediúnico dentro da escola de Caboclo Mirim, dentro da sua escola, né? Então, assim, como é que a mitologia, então, é trabalhada, trazida para dentro da escola de Caboclo Mirim? Ela se manifesta o quê? Na roupagem fluídica, nos arquétipos dos orixás, na falange de caboclos pretos velhos, né, nos exus, e nos rituais, né? Então, aqui, por exemplo, quando quando a gente fala nos arquétipos dos orixás, quando está lá numa gira, a gente vê, quando está cantando para Yansan, o médium ele começa a manifestar, sim, a energia de Yansan, ainda que não haja uma leitura de incorporação de orixá, como se faz no candomblé, né? Mas a gente tem ali aquele médium trabalhando com a energia de Yansan dentro do terreiro, ou com Iemanjá, ou com Ogum, ou com Xangô, né? Então, assim, você tem os arquétipos dos orixás atuando nas giras,
né? As falanges de caboclos, como cada caboclo se apresenta, os pretos velhos, né? E na ritualística, os próprios rituais nossos existem, sim, ali um pouco, né, dessa corrente de mitologias, né? Os mitos aqui não são mentiras, tá? Mito, gente, para quem não sabe, essa palavra vem do grego, né? Mitos, que é M-Y-T-H-O-S, mitos, e quer dizer mentira. Então, assim, naquela época, a mitologia era tudo aquilo que era inventado, era uma fábula, era uma historinha, não necessariamente era verdade, né? Mas aqui, os mitos não são mentiras, mas são chaves universais para acessar forças da natureza e do inconsciente, porque tudo isso está dentro da gente, por exemplo. A filosofia em Mirim, ela manifesta-se na codificação da doutrina. A escola exige que o médium compreenda o porquê de cada ato, o porquê do passe, porquê do fumo, porquê fazer o descarrego. Então, aqui não há o espaço para fazer por fazer. Usa-se a razão para purificar o ritual de mistificações ou vaidades humanas. Entendem isso? Por isso que a gente fala, não trabalhe cegamente. Eu falo isso muito com os meus filhos. Não trabalhem com dúvidas. Por mais assim que vocês achem que aquela dúvida seja banal. Não é boba. Dúvida nunca é boba, tá? O que nós podemos, né, buscar e trazer da mitologia que seja benéfico para o trabalho e o que podemos trazer da filosofia que seja benéfico para o trabalho, tá? Porque senão a gente fica também muito enrijecido do tipo, tudo pergunta, né? Mas eu vou fazer por quê? Por que eu tenho que fazer? Por que eu vou incorporar? Por quê? Por quê? Por quê? Não, as perguntas, elas precisam ser feitas, respondidas e vivenciadas no trabalho do terreiro, né? E, da mesma forma, aquilo que é mitológico, aquilo que vem do nosso subconsciente, aquilo que vem das nossas emoções. Então, é todo um equilíbrio de emoções, subconsciente, consciente e razão. No terreiro, na seara de Mirim, a mitologia fornece a força e o símbolo. O terreiro é como um microcosmo. Lembra que a gente viu na nossa aula anterior sobre microcosmo e macrocosmo, né? Que o microcosmo seria aqui o ambiente terrestre, né? E o macrocosmo aquilo que está no astral, no superior, no universo, e que, em muitas vezes, o macrocosmo, né? O microcosmo, aliás, ele é um reflexo do que já tem no macrocosmo, ou seja, tudo aqui na Terra é um reflexo do que já temos no plano astral, né? Então, enquanto a filosofia, em contraponto, né, da mitologia, que ela fornece a força e o símbolo, a filosofia fornece a ética, a ordem e o discernimento, né? Então, por isso que é importante também a gente ter a presença da filosofia nos terreiros, porque não pode ser uma coisa, faz porque faz. Não, a gente precisa entender, até mesmo para que a gente não falte com ética, que isso é muito importante no trabalho de um terreiro, né? Que a gente mantenha sempre a ordem. Então, para isso, a gente precisa ter discernimento das coisas. O que é seu, né, o pai Anastácio sempre fala isso, o que é seu, o que está no seu caminho, está programado. Mas, né, você só consegue acessar fazendo o seu próprio caminho. E aí, como vai ser esse caminho até aquilo que está programado para você, você vai determinar como? De acordo com a forma de você caminhar, as suas ações, os seus pensamentos, as suas palavras, a forma de você lidar com as pessoas que vão cruzar esse seu caminho. Tudo isso vai deixar o seu objetivo mais perto ou mais longe. Então, é uma forma que ele né, diz para você. Então, aqui, a espiritualidade dá isso aqui para você. Dá o quê? Dá o caminho. Agora, quem vai traçar o caminho vai ser você. Então, nada disso, né? A gente não tem que ficar jogando o tempo todo as coisas para a responsabilidade para a espiritualidade. Temos que fazer o nosso também. Exemplo, então, o próprio caboclo representa essa síntese, né? Dessa questão de mitologia, de filosofia, né? É a simplicidade do nativo conectado à natureza, ou seja, então aqui a gente tem a nossa vertente mitológica, né? Portanto, uma sabedoria profunda, direta e desprovida de dogmas complexos. É a filosofia prática.
Preto Velho também é muito assim, né? A gente tem aquela simbologia, né, do velho, do ancião, que às vezes chega ali encurvado, alguns nem tanto, a gente sabe disso, porque aí vai trabalhando no arquétipo, na forma de falar, a serenidade, mas quando fala, às vezes os pretos velhos falam uma coisa tão profunda, né, algumas lições de vida, que a gente pensa assim, como é que um velho ancião que talvez não tivesse estudo e tal, poderia passar uma lição tão valiosa? É a filosofia prática. Agora sim, esotérico com X versus esotérico com S. Embora eu tenha colocado esse versus aqui, né, não é uma disputa, tá? É apenas um contraste, para a gente entender qual é o contraste que existe entre o esotérico com X e o esotérico com S. A evolução espiritual consiste em enxergar além das aparências para perceber a unidade entre o homem, a criação e a divindade. Tudo no universo possui duas faces. Aí vamos ver, o esotérico, com X, né, é o lado de fora, é o que a gente vê, que a gente toca, ouve e muda o tempo todo, né? Por isso que a mitologia, muitas das vezes, ela foi mudada. Por quê? Porque era algo que era passado, né, oralmente ali, e de acordo, talvez, com o nosso ponto de vista, com a forma como aquela comunidade vivenciava, aquilo mudava um pouco a história mitológica e tal. Então, é sempre isso. O esotérico, com X, ele tem a ver com aquilo que é externo, com o lado de fora. Já o esotérico, com S, né, é o lado de dentro, é a energia secreta que está lá dentro da gente, que a gente precisa despertar no desenvolvimento, o espírito e a verdade que nunca morre, né? Então, quando eu até falo o seguinte, né, que quando Jesus fala, né, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né, ele é a verdade, ele nunca morre, ele está dentro da gente. Então, assim, é despertar essa luz do nosso médium, do médium supremo dentro da gente. E aí nós temos os símbolos esotéricos com X e os símbolos esotéricos com S, né? Aqui são alguns exemplos que eu trouxe que estão dentro da nossa Umbanda, né? E que a gente pode ver que a gente pode ter as duas visões desses mesmos símbolos. Vamos ver? Então, aqui, esotérico, primeiro eu vou falar todo ele, né, os símbolos esotéricos com X, e depois a gente vê o lado interno de cada um deles. Isso é bom para a gente ver que, assim, todos esses símbolos dentro da Umbanda têm coisas muito, muito mais profundas atrás deles. O uniforme, por exemplo, é a roupa branca, né? Quando você vai lá, é a roupa branca, lá tá lá o médico, sua roupa bem passadinha e tudo, pelo menos tinha que estar. Tem gente que às vezes vai pro terreiro com... Parece que saiu da boca do cachorro, a gente não gosta, né? Então, assim, é a roupa branca ali, passadinha, a saia, né, o calçado, que todos usam para manter o quê? A igualdade visual do terreiro. E aí temos os pontos riscados. São os desenhos com pemba no chão. As setas, as ondas, as estrelas, as cruzes, que qualquer pessoa que entra na assistência consegue ver, né? Inclusive, está lá, o ponto, né, os pontos dos nossos caboclos, dos caboclos dos abarés mirins, abarés, abaré-guaçu, né, pelo menos na cefa é assim. Quando o médium chega no 4º grau, o caboclo é chamado para riscar e confirmar o ponto dele, e todos os elementos do ponto, tá? E esse ponto, depois de confirmado, ele vai para a parede do terreiro, lá ele fica como... Não é um enfeite, tá? Ali não é um enfeite. Depois a gente vai entender isso quando falar do esotérico com S, né? Mas, num primeiro momento, é o que os assistentes veem. O que eles veem ali naqueles pontos, às vezes, né? Tá lá, o ponto do caboclo de 7 estrelas, ele vê lá, pô, tem um arco, tem 3 flechas, tem 7 estrelas, então o caboclo realmente é 7 estrelas. Tem caboclo 7 estrelas que não tem 7 estrelas no ponto riscado, tá? E tá tudo bem, gente. Aí que a gente entende o fundamento do ponto, tá? Assim como também acontece, e aí eu acho, aqui fica o meu pensamento, né? Eu sei de alguns comandantes e tudo, que às vezes interfere no ponto riscado da entidade. O médium pode ficar inseguro e sair totalmente a conexão com sua entidade naquele momento. Então, assim,
é a gente buscar entender os fundamentos de que uma entidade está passando ali, né? Manifestação do guia é o jeito de pisar, o estalar dos dedos, o sotaque na fala, o uso do charuto, do cachimbo, isso tudo é esotérico, isso tudo é externo. E isso é muito bem complicado também, que, por exemplo, aí o que acontece? Tem médiums, tem assistentes e médiums também, tá? Médiums também, que se o caboclo não fumar um charuto, ele acha que não é caboclo. Se um preto velho não tem cachimbo, não é preto velho, né? Se está falando, se a voz sai clara, né? Se o caboclo fala que salve, caboclo sarava todos esses filhos aqui, e está falando certinho, não é caboclo. Caboclo tem que fazer chutar, que tem que fazer este, né? Fazer assim, eu não sei se agora eu acho que eu fui imitar o caboclo e imitei um velho, mas enfim. É isso, né? Tem muita gente que acha que precisa ter esses elementos externos para se identificar. Então, fica o trabalho pela aparência e não pela vivência. E agora a gente vai conduzir, então, isso para o esotérico com S, para ver o quanto é importante, né? Vamos ver agora o esotérico, né? A parte interna, o conceito interno do, por exemplo, o uso do uniforme, né? Muita gente fala, porque branco é de Oxalá. Só isso, ponto. Não. O significado real do branco é a busca pela pureza espiritual, o desapego das vaidades do mundo lá fora e a sintonia com a vibração de paz. Então, praticamente a gente se despe desses apetrechos, desses paramentos, né, externos, e está ali, numa sintonia só, numa cor só, branca. Os pontos riscados é o fundamento sagrado por trás do desenho. É o portal de energia aberto, a assinatura do guia, a lei divina atuando e a ordem de trabalho espiritual que os olhos físicos não enxergam. Então tá lá, o caboclo, no ponto riscado, desenhou uma flecha e fala assim, desenhou uma flecha porque é caboclo. E aí ele desenha 3 flechas, ele bota uma flecha assim, a outra cruzada em cima. Desenhou 3 flechas porque é um caboclo e ele é flecheiro, não sei o quê. Talvez não seja isso. Por que uma flecha é direcionada para uma parte? Por que uma flecha é direcionada para outra? Por que ela está para cima? Ou às vezes tem 2 cruzadas para cima e uma para baixo. Tudo isso o caboclo, ele explica no seu ponto. Ele fundamenta dentro do seu ponto. Que ele fundamenta a sua assinatura de trabalho, a sua forma de trabalho, a sua forma energética. E aí, a interferência de fora, né, a interferência do esotérico não pode estar aqui. Aqui é a confirmação dele. Por isso que muitas vezes, quando está lá o caboclo no ritual, riscando o ponto dele, ele vai lá na frente do seu comandante, né, na frente do tupixaba ou do murubixaba da casa, e ele vai explicando ponto ali, né, elemento por elemento, ele está ali plantando, cada elemento explicado, ele está plantando ali o sinal sagrado, magístico dele. E isso tem que ser respeitado. Isso evita que, lá na frente, o caboclo risca um ponto, daqui a pouco risca outro, daqui a pouco risca outro ponto diferente. Eu já vi médiums graduados que trabalhavam com um caboclo. Aí eu vou numa visita, às vezes está lá o caboclo lá, Oxóssi. Ano que vem, quando eu vou, é um outro caboclo de Ogum, e médium graduado, médium às vezes de 7º grau, e é onde eu me pergunto, às vezes, aonde nós estamos formando os nossos 7º graus? Aonde a gente está começando a formar os médios? Lá na base, lá, quando ele confirma o ponto. Por que o ponto vai mudando? Então, esse médium está realmente preparado, está seguro para trazer esses elementos esotéricos, ou é só o esotérico com S, ou é só o esotérico com X, que desenha aleatoriamente, faz um desenho por fora, fica aquela imagem, mas nada foi internalizado. Umbanda é coisa séria para gente séria, né? Por isso que Caboclo Mirim falava isso. Manifestação do guia. Então, atrás de todo esse jeito de pisar, estalar de dedos, sotaque na fala, uso do cachimbo e tal, né? Tem o que? A essência do amor, a sabedoria ancestral e a energia de cura que essas entidades trazem para nos limpar e nos orientar.
independente, olha, isso é bom, independente do jeito que se manifestam. Então, não importa para você se aquele preto velho não fuma um cachimbo. Não importa para você se ele não fala chiado, se ele não fala com sotaque, se ele fala claro, se ele fala bem, né? Mas quando ele nos fala ali, né, ele traz essência de amor, sabedoria ancestral e a energia de cura para as entidades, é a força filosófica e esotérica dentro da nossa Umbanda. Conseguiram pegar essas diferenças dentro desses símbolos aqui? Oi, meu amor, você deu um beijinho? Vem cá, dá um tchau aqui para todo mundo. Aqui, ó. Tchau, tchau, gente. Uhum. Ah. Autoconhecimento. O objetivo final de todo estudante ou médium é o autoconhecimento. Quando deixamos de olhar apenas o lado de fora, as aparências, a briga do dia a dia, as diferenças de cada um, e passamos a olhar o nosso olhar interno, né? Passamos a usar o nosso olhar interno, descobrimos que o espírito que habita em nós é o mesmo espírito que habita no próximo e no Criador. Ou seja, somos todos um. Conclusão: mitologia e filosofia não se anulam na escola de Caboclo Mirim. Elas caminham juntas. O mito dá a forma e a emoção à nossa fé. Já a filosofia dá o freio racional e a direção ética. Certo? E para terminar, uma reflexão. Crer sabendo o que se crê. Estudar a doutrina é um ato de caridade com a nossa própria evolução. Pensemos nisso aí para nossa aula até nosso próximo encontro, né? Aqui as nossas referências bibliográficas, mais uma vez o livro do Sérgio Navarro, que eu estou usando, a gente está utilizando muito, vale muito a pena quem ainda não leu, Reflexões sobre a Escola de Caboclo Mirim, Editora do Conhecimento, dessa vez aqui foi a página 46 à página 50. Também utilizei aqui o livro da Maria Helena Chauí, que é um convite à filosofia, é o capítulo 1, que é onde eu trabalhei um pouquinho ali falando de filosofia e mitologia, e com isso terminamos aqui a nossa aula de hoje.